Joia, obrigada, Érica, por lembrar. Bom, bem-vindas de volta às atividades da Lacoste DBB após férias de verão francesas. Fiquei sabendo que o frio no Brasil está intenso também, né? Foram dias intensos aí durante esses meses de frio. Então, a gente hoje está retomando as atividades, né? Começando com a troca de saberes na sexta-feira. Amanhã a gente volta, né, às nossas atividades de sábado, né? Iniciando pela nossa apresentação de membros, e a Pessia Grivac, que vai se apresentar amanhã, seguida da roda de conversa sobre o tema do seminário e depois seminário internacional, que, enfim, o tema parece bastante interessante, né, da criança transgênero. E hoje a gente vamos começar com a troca de saberes com a Eliana Olinda, que tem uma experiência bem interessante aí para passar para a gente, né? E vou passar agora a palavra para a Érica, para dar as boas-vindas de volta a vocês, e a gente daí passa a palavra para a Eliana. Muito obrigada, Júlia Montenegro. Só desejar aí um bom semestre, né, a todas vocês, que a gente tenha aí um semestre produtivo. Aqui é início de ano letivo, né, então a gente está nesse ritmo aqui, né, de início de ano. No Brasil a gente já está quase indo para o Natal, né, é um outro calendário na nossa cabeça, mas então a gente teve essa pausa, porque a associação funciona aí no calendário francês, então é um prazer a gente poder retomar, né, as nossas atividades, as trocas de saber, as conferências, a nossa roda aí de conversa no sábado de manhã. Então amanhã vai ser um dia bem produtivo, e hoje eu agradeço imensamente aí a Eliana Olinda, que veio, né, se disponibilizou aí para vir falar da experiência dela, que é bem diferente, né? Eu acho que ela tem uma experiência aí que vai contribuir muito para a gente pensar essa questão do bebê, que é da ordem da vulnerabilidade, das questões políticas. Então eu acho que também é um viés que a gente não fala muito aqui na associação, né? Então o convite é para que a gente possa trazer mais, né, essa temática aí para a conversa, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, Eliana, e a palavra é sua. Vou só fazer aqui a apresentação formal do currículo da Eliana, então só te apresentar, Eliana. Então, Eliana Olinda Alves é mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, psicóloga do TJ do Rio de Janeiro, professora do curso de especialização em psicologia jurídica da PUC-Rio, professora do curso de pós-graduação Crianças, Adolescentes e Famílias do Ministério Público EJ, instrutora do Conselho Nacional de Justiça no curso sobre a primeira infância, membro da Associação Lacoste DBB e membro fundador da Associação Pickler Brasil e membro da rede Pickler no Extra-América. Espero que eu tenha falado tudo certinho, Eliana. Se estiver faltando alguma coisa, então a palavra é sua. Obrigada. Imagina. Eu que agradeço, boa noite para todas nós, agradeço muito esse espaço, Érica, muito gentilmente, de forma muito generosa e muito atenciosa com as práticas diferentes. Isso é bom, né? Isso é muito bom, porque eu aprendo muito aqui também, ouvindo outras pessoas que estão em outro âmbito, e a gente vai, e tudo que eu escuto aqui, eu trago para o lado de cá dessa experiência, digamos assim, num âmbito institucional muito hierarquizado, e que mesmo que a legislação tenha como a previsão a infância, a proteção, cuidados, etc. e tal, isso não é tão simples assim, dessas pessoas que estão nas gestões, né, seja dentro do judiciário ou na política do executivo, de fato enxergar a criança. E quando a gente vai para o bebê, então nem se fala. Então, o bebê está num limbo ainda. A gente está no século XXI, mas o bebê está no século
talvez no século XIX, com muita esperança no coração, final do século XIX para o começo do século XX, Júlia. Então, se você puder me ajudar aí, eu fiz um esqueminha só para não perder muito, porque eu vou falar de um âmbito que foi toda a minha experiência nas instituições, na FEBEM São Paulo, né, logo no começo assim, da minha carreira e tal, e eu pensei muito em trazer para a discussão essa ideia da infância e cuidados, né, da infância e cuidados, sem falar de risco, porque eu trabalho nesse âmbito da vulnerabilidade, mas eu não queria falar do risco, eu queria pensar nos cuidados, né? Então, como é que é possível um diálogo de um campo da psicologia, eu não coloquei nem o campo da psicanálise, porque a coisa vai ficando mais difícil ainda. Então, eu situei muito no campo da psicologia, numa relação com o direito e com as políticas do executivo. Então, eu estou trazendo essa proposta aqui para vocês, eu vou trazer duas experiências, que é com as mães encarceradas, grávidas e lactantes, e as mães grávidas e lactantes que estão na rua, que são dois desafios aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a situação de rua, assim, às vezes chega a ser mais complicada do que o próprio encarceramento. Pode ir passando, Júlia. Então, eu pensei em assim, na ideia de interseção, porque assim, a gente tem uma legislação que fala mais moderna, que fala de intersetorialidade. No campo da psicologia e da própria sociologia, há muito tempo já se falava de interdisciplinaridade, transdisciplinariedade, que é uma palavra que é muito recorrente aqui. Agora, como transpor isso para um outro campo, né, tão hierarquizado? E aqui eu pensei muito na ideia de interseção. Eu não vou entrar nessa discussão, que é muito filosófica, o Gilles Deleuze fala muito dessa questão da interseção, por um viés muito interessante, nessa ideia de superfícies que se cruzam, encontros. Então, essa construção dessa política no âmbito do Judiciário do Rio, nesse diálogo com a rede, com os especialistas e as políticas do executivo, está muito nesse campo da interseção, da transdisciplinariedade, né? Então, numa forma da gente garantir que a intersetorialidade prevista em lei, que garanta a proteção, como fala o Marco Legal pela Primeira Infância, possa ser implementada. Aqui é uma foto de uma das reuniões antes da pandemia. São muitos profissionais, aí tem gestores, tem juízes, tem uma desembargadora que preside. Então, eu sou a pessoa responsável, como a gente brinca assim muitas vezes no Brasil, de balançar a rede. Então, eu fico no balanço dessa rede, colocando essas pessoas para conversar. Pode passar, Júlia. E nessa ideia, né, como é que essa ideia surgiu da primeira infância dentro do Tribunal do Rio? Não é que não exista nos tribunais, todos nós, do Iapoque ao Chuí, trabalhamos com bebês, trabalhamos com primeira infância, com adolescentes, etc. Mas é a questão específica do bebê ser visto no âmbito do judiciário. Inicialmente, para construir essa intersetorialidade, a gente construiu essa comissão de valorização da primeira infância, a partir de 2015, dentro do Tribunal do Rio. Agora, como é que se chegou à comissão? Eu já fazia um trabalho antes com uma colega, com inspiração na abordagem Pickler, que a gente havia conhecido em 2008, 2009, passamos a pesquisar e etc. e trouxemos para o âmbito do acolhimento de bebês. Então, aquele momento, 2011, 12, 13, a gente, com as instituições de acolhimento do Rio, num trabalho de sensibilização, de apresentar uma proposta de cuidados, etc. Apresentei o trabalho a uma juíza, e quando ela foi assumir a coordenação da infância, a coordenadoria da infância, todos os tribunais do país têm uma coordenadoria da infância e juventude, que todas têm seus projetos. Quando ela viu aquele trabalho com as instituições de acolhimento, ela falou: você me fez o convite para vir para essa coordenadoria, que fica na presidência do Tribunal de Justiça, todas elas, e me fez o seguinte desafio: é possível pensar os cuidados com a primeira infância em outros âmbitos? E coincidiu em 2015, quando eu cheguei, com um convite
para a gente participar da Semana do Bebê. Então, essa comissão, ela integra muita gente, muitos órgãos, muitos profissionais, muitos especialistas, e muitas vezes a gente recebe também especialistas convidados, a partir do momento que um parceiro indica, que vem compor, e a estratégia são essas reuniões mensais, e isso se transformou num projeto estratégico da presidência do Tribunal do Rio, de valorização da primeira infância, que ganhou o prêmio o ano passado do CNJ. Pode passar, Júlia. Então, dentro dessa ideia da comissão de valorização, que foi uma forma estratégica da gente pensar o campo intersetorial dentro do sistema de justiça e abrir espaço para que outros órgãos e outros especialistas pudessem compor e pensar a problemática. Então, foi essa ideia que eu fui construindo junto com essa juíza e com a colega assistente social naquele momento, quando ela me fez o convite para trazer a temática da primeira infância de forma mais contornada para o Tribunal de Justiça. Então, de um lado, essa comissão trabalha com o âmbito da proteção, a formação com as equipes dos acolhimentos continua acontecendo, tem várias coisas acontecendo, eu não vou falar de tudo, porque eu quero destacar o projeto Amparando Filhos, que é com o encarceramento, e a questão da maternidade na rua, né? Então, uma forma de trabalhar, uma metodologia com a qual eu trabalho, é a mobilização através de rodas de conversa, seminários, Júlia, pode ir passando, seminários, reuniões específicas, foi a Semana do Bebê, do sistema socioeducativo, onde fica adolescentes, meninos e meninas, que já é um campo mais difícil de entrar quando se refere aí ao adolescente, no Brasil, o adolescente em conflito com a lei, né? Que tem bebês muito cedo, são crianças que parem crianças, e que é uma situação, é uma zona muito mais difícil de pensar o bebê no socioeducativo. Então, o mote Semana do Bebê tem sido uma possibilidade, um dispositivo que vem nos ajudando. Então, aqui são exemplos de eventos. Tem a Semana de Valorização da Primeira Infância, que todo ano a gente faz. Pode ir passando, Júlia. Aqui são, desse lado, para mim, onde tem essas duas fotos, não sei se vocês conseguem ver, que são agentes de segurança na foto de cima, né? Porque para trazer o tema, a gente mobiliza assim da portaria. Então, eu tenho uma tarefa de fazer primeiro uma mobilização grande. É claro, eu vou fazer um parênteses, eu só faço tudo isso, né, assim, porque o judiciário, os juízes que estão no colegiado da coordenadoria me consentem fazer, dão carta branca, senão não é possível. Então, lá atrás, quando essa juíza conheceu o trabalho que a gente via tentando implantar no acolhimento institucional, trazer a discussão sobre os bebês no acolhimento, e ela lança o desafio, é possível fazer em outras áreas? E a gente começou a bolar essas estratégias. Então, toda Semana do Bebê, a gente pega sempre o mote Semana do Bebê para se aproximar desses profissionais que eles têm crianças em casa, mas em certos contextos a criança não existe para eles. Então, é um pouco falar da criança até que alguém veja a criança. Então, são reuniões aqui, uma reunião mais no tribunal, entre psicólogos e assistentes sociais, né? Eu sempre convido muita gente para vir pensar a pauta junto, né? Então, é um trabalho muito coletivo mesmo, com essa perspectiva transdisciplinar no plano dos vários saberes aí em discussão, e também pensando a intersetorialidade. Pode passar, Júlia. São fotos assim, bom. E aqui eu vou chamar a atenção para a Semana do Bebê, dentro do projeto Amparando Filhos, que é ligado ao encarceramento. Essa foto é do pátio da Unidade Materno-Infantil aqui do Rio de Janeiro. Então, é um projeto que ele está voltado para mães com filhos de 0 a 12. A gente sempre trabalha, e é importante pensar, o sistema de justiça, ele trabalha com certos recortes. Então, para que se consiga abranger o máximo possível, você tem que fazer um recorte mais elástico, e aí você vem entrecortando. São as estratégias de trabalho, né, digamos assim. Então, esse recorte com mulheres encarceradas que estão cumprindo pena, né? São penas mais graves que elas estão cumprindo penas, e essas crianças, elas ficam no limbo. Essa mãe e ela é responsável pelo sustento, muitas vezes, da casa, ela é presa, e acabou.
e ninguém fala mais dessa criança. E o que acontece com essa criança, que é o que a gente tem visto? Ela acaba num circuito institucional de abandono, e aí é muito mais difícil lá na frente se conseguir reatar vínculos, e a carreira dessa criança passa a ser institucional, da instituição de acolhimento, para o campo do socioeducativo, e, em muitos casos, para o sistema prisional. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo já há 7 anos, de tentar colocar os serviços das políticas nessa conversa, para saber localizar essa criança no território e tentar acompanhar essa criança para que ela não caia no circuito institucional. Uma das primeiras questões. Quando ela cai, é acompanhar essa criança no circuito institucional para que ela possa voltar para a família. Então, isso aqui é muita coisa do projeto, eu só fiz essa rápida apresentação para falar da Semana do Bebê, dizer que a Semana do Bebê é uma das atividades dentro do projeto que nos possibilita a falar sobre o bebê para os gestores. Pode passar, Júlia. Bom, então aqui, eu já falei, de certa forma, aqui do objetivo do Amparando, eu só estou destacando 2 aqui, que tem mais a relação que eu quero chamar a atenção, que é a manutenção dos vínculos familiares, porque são esgaçados quando essas mulheres entram no circuito prisional, e é muito difícil a manutenção depois, né, aqui dos objetivos. E das etapas, como eu já falei, é identificar essa criança no território. Então, quando a gente identifica a criança no território, então vem aí a rede da assistência social, é esse trabalho que a gente está construindo para acompanhar aquela criança. Aí o acompanhamento está na escola, tem creche para esse bebê, porque já eu vou falar que algumas as separações acontecem entre as mães lactantes e seus bebês, o bebê pode sair lá da unidade materno-infantil aos 6 meses e vir para a família. Então, e o que acontece quando esse bebê se separa dessa mãe? Então, tem creche, essa avó trabalha, ou essa tia, seja lá qual for o responsável por essa criança. Então, a gente precisa acompanhar o caminho desse bebê ou dessa criança. E aí a gente vai para os serviços de referência da assistência social, tanto no âmbito especial, quanto no âmbito da proteção básica. Pode passar, Júlia. Então a Semana do Bebê, ela foi pensada no Brasil pelo Unicef. Então, começou no Rio Grande do Sul, ligado ao campo da assistência social, envolvendo as políticas de educação. No Rio de Janeiro, é que ela ficou nesse âmbito do sistema carcerário por uma proposta do Unicef em 2015. Teve a primeira Semana do Bebê aqui no Rio de Janeiro, voltado para o sistema carcerário. O Unicef estava ali preocupado com a questão do encarceramento feminino e exatamente isso, o abandono dessas crianças, digamos assim, esse grande fosso onde essas crianças caíam e não se falava mais disso, que é uma violação de direitos, fora todas as outras violações de direitos, a mulheres que pariam algemadas, mulheres em surtos, insolitárias e etc. Inclusive, o Brasil é representado nos tribunais internacionais por conta da violação de direitos, especialmente as prisões femininas. Então, a semana tem como objetivo dar visibilidade à violação de direitos. Então, o primeiro ponto foi esse. Então, pela violação de direitos, é por onde um tribunal de justiça, porque aí ele tem um telhado de vidro, ele abre as portas para que a rede possa entrar para conversar. Então, essa juíza muito, muito inteligente, muito sagaz, na época que ela presidiu a coordenadoria, e sabendo que eu me interessava, estudava sobre a primeiríssima infância, e os estudos com bebês e tal, ela me faz esse convite e a gente começa a fazer esses desenhos. Então, quando nós fomos convidadas para essa Semana do Bebê de 2015, com esses objetivos, de encontrar os problemas, ver o que se pode fazer, ela falou, você tem carta branca para ficar no comitê de organização. Então, desde 2016, a gente fez essa primeira semana, eu não participei, eu fui ali como uma pessoa convidada junto com ela para conhecer e etc. e tal, e ela falou, isso é preciso que o tribunal olhe para isso, para que a gente tente minimizar os efeitos desse encarceramento e, evidentemente, a violação de direitos. E aí eu recebo carta branca para fazer essa grande mobilização e passei a coordenar o comitê junto com o Unicef naquele momento, e de 2007 para cá tenho coordenado junto com os profissionais da SEAP.
Quer dizer, a SEAP, que é a Secretaria de Segurança, né, chama, sim, essas pessoas e diretoras ficaram tão sensibilizadas que hoje elas integram junto comigo, e esses outros parceiros, né, são ONGs, a própria UERJ, tem estagiários de psicologia também, tem professores, então, as secretarias de saúde, porque a Secretaria de Saúde já tem um trabalho dentro do sistema carcerário, só que é tudo muito isolado. Então, a Semana do Bebê, eu fico localizando onde as coisas acontecem e vou localizando e a gente vai conseguindo juntar para que todo mundo possa olhar na mesma direção. Então, tem o Ministério Público, porque eu estou no âmbito do sistema de justiça e envolve Ministério Público e Defensoria, e dentro do tribunal tem uma questão com as varas de infância, porque algumas crianças elas podem ir para o acolhimento institucional ou as chamadas famílias acolhedoras, e também a vara de execução penal, porque a gente precisou fazer também um trabalho de bastidor, de sensibilização dos juízes criminais. Gente, esse trabalho é um trabalho que ele é de todo dia, ele está aí, a panela está fervendo, né? Ele não começou e parou. Isso é uma ação que o tribunal assumiu. Pode passar, Júlia. Então, dentro da Semana do Bebê, tem várias atividades. Aqui são atividades, né, que eu sempre convido alguém para fazer atividade comigo, pensar a questão dos bebês para as mães gestantes. Então, tem doulas que vêm falar sobre amamentação, sobre acompanhamento dessa gestante dentro da unidade materno-infantil. Pode passar, Júlia. É um pequeno universo, tá? Aqui é de 2022, a passada era de 2019, 2021. A de 2020 nós fizemos toda online, uma roda de conversa com as mulheres. Nós mantivemos virtualmente a semana, foi mais difícil, mas a gente conseguiu, porque tem todo um sistema de segurança que elas não podem ser vistas e tal, então, mas a gente conseguiu passar. Então, essa foto aqui de cima, mas com muita gente ali, o homem de terno, é o juiz da infância que cuida desses bebês que estão na unidade materno-infantil. Uma informação importante, isso foi uma conquista do Ministério Público do Rio de Janeiro, que conseguiu transformar a unidade materno-infantil numa espécie de instituição de acolhimento de mães e bebês. Isso, gente, isso tem uma diferença radical. Não é encarceramento, percebe? Ele conseguiu construir aí uma interseção que traz mais para o campo da proteção do que para a área da segurança, o que também permite a entrada. Então, veja como essa articulação política ela é muito importante. E ele é o juiz que cuida dessas crianças. Então, ele participa também da Semana do Bebê. Pode passar, Júlia. Bom, e aí, dentro da Semana do Bebê, de todas as atividades, a gente... Lá em 2015, eu recebi da diretora a seguinte questão: o que eu faço para diminuir o sofrimento dessas mães e desses bebês no momento da separação? Eu olhei para ela, né, eu falei, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu acho que a gente pode pensar tanta coisa. Enfim, então a gente começou a pensar várias ideias e tal. Chegamos ao denominador da construção de um álbum de fotografias, muito inspirado no Instituto Fazendo História de São Paulo, que tem um trabalho voltado com as crianças do acolhimento institucional. E aí eu fiz contato com o Instituto Fazendo História, conseguimos uma pessoa que veio dar uma formação aqui dentro do Tribunal de Justiça para a gente. Na época da pandemia, essa pessoa se manteve o tempo inteiro acompanhando, de certa forma, o trabalho, a gente trazendo feedback sobre isso. É claro que pensar um álbum de fotografias, um álbum mãe bebê, uma mãe que está mesmo numa unidade materno-infantil com alguns recursos que diferem completamente do próprio sistema carcerário, com tudo isso é muito difícil para ela pensar toda essa caminhada da gestação e o próprio nascimento desse bebê nessas condições, né? Então, é um bastidor, foi ao longo desses anos um bastidor de sensibilização com as mulheres que cuidam delas, percebe? Porque na UME, mulheres cuidam dessas mulheres. Então, a Semana do Bebê permite essas atividades paralelas. A gente está com as mulheres, a gente está com as funcionárias, e a gente está com as direções, a gente está com os diretores. Então, a gente vai ali de um lado para o outro. Então, a ideia do álbum era isso. Essa criança ela vai se separar se essa mãe tiver uma pena mais longa, inevitável, porque ele só pode ficar ali no máximo até 1 ano. Esse juiz consegue deixar
né, a pedido da mãe. Se a mãe disser, não, eu quero que vá para casa após a amamentação, o rito é feito. Então, assim, o álbum surgiu como essa possibilidade, porque assim, ele se separava, ia para casa e nunca mais. Então, como é que a gente vai fazer para que esse bebê, que está ali grudado 24 horas com essa mulher, acabou, saiu, pegou, levou, e daí o que acontece? Então, o álbum foi para manter esse registro para essa criança, a memória viva dessa mãe, né? Claro que nem todas as mulheres aderem, muitas dizem, não, não quero, não quero. Aí, às vezes, mais para frente, ela se arrepende e quer. Então, tem sempre aquelas... Mas aqui é uma foto antes da pandemia, quando a gente conseguiu em 2009. Elas estão ali recortando cartolinas. É montagem mesmo de um álbum, assim, como se fosse quase uma atividade um pouco lúdica. E a ideia de que elas possam estar também na processualidade, imaginando aquele álbum. Então, o estímulo que escrevam cartas. Porque, assim, as famílias não falam com essas crianças, com esses bebês, quando eles chegam, sobre a situação da mãe. Muitas inventam histórias, que ela ficou porque ela estava num trabalho e ela vai continuar trabalhando e etc e tal. E aí, quando eles vêm também para o acolhimento institucional, tem a questão dos profissionais também não falarem sobre isso, porque tem preconceitos com a mãe. Então, assim, para onde esse bebê vai, para onde essa criança vai, esse silêncio que o acompanha. Então, a ideia do álbum, quando eu trouxe, foi assim, para provocar, para essa criança manusear, ver imagens e fazer perguntas, ou apontar o seu dedinho, se ela não fala, e um pouco forçar, convidar, né, esses adultos para falar sobre a situação dela. Pode passar, Júlia, eu já estou quase terminando aqui, para não cansar muito vocês. Então, quer dizer assim, o álbum foi essa ideia mesmo de salvaguardar essa experiência do bebê de continuidade, né? Que a gente sabe, todos nós aqui, a gente vem numa longa caminhada estudando sobre a criança, nos últimos tempos, estudando sobre o bebê e com as contribuições do Langage, tantos outros teóricos que compõem essa grande rede do Langage, fora outros também que a gente já vem na bagagem. Então, a gente sabe que esse espaço, esse tempo para o bebê, que dá a ideia da continuidade de existência, ele é muito tênue, né? A depender da idade. Então, a ideia do álbum era fazer essa sustentação mesmo psíquica desse bebê no momento dessa separação. E tentar acompanhar, não perder essa mãe quando ela sai da unidade materno-infantil e vem também, como eles chamam na gíria, do cadeal, né? Quando ela vai cumprir uma pena mais longa e ela vai para uma unidade prisional de fato. Ou seja, ligar esse bebê o tempo inteiro, essa mãe que saiu dessa espécie de oásis que é a unidade materno-infantil. A ministra Carmen Lúcia, quando ela visitou o Rio de Janeiro, fazendo um levantamento sobre as condições prisionais femininas no Brasil, ela colocou a UME como um modelo a ser seguido. Então, a equipe da SEAP vem trabalhando, foi uma equipe que assim, foi um feliz encontro, porque era uma equipe que estava ávida por mudança em 2015, uma diretora muito sensível, e falou, pode vir, vamos fazer, né? Então, isso facilitou muito. Ela saiu, evidentemente, porque o executivo tem muitas mudanças repentinas. Para vocês terem noção, de 2021 para agora, nós já tivemos 4 secretários de segurança dentro da SEAP. Cada secretário que entra muda as direções e eu fico com cada diretora à disposição para conversar, para explicar o trabalho, para o trabalho não morrer. Bom, pode passar, Júlia. Então, essa ideia que a gente vem investindo no álbum é para ajudar aí os profissionais também a falar, porque não quer dizer que o profissional trabalhe com bebê, com criança pequena ou com crianças na primeira infância, que eles falem com a criança, eles falam sempre sobre a criança, mas ninguém se dirige efetivamente à criança, sem qualquer intenção, porque são profissionais também tão pautados por uma dinâmica de trabalho, de dar respostas, às vezes ao judiciário, às vezes ao executivo, que eles têm pouco tempo de parar e pensar, muitas vezes, no trabalho que eles estão fazendo. Então, assim, o álbum está sendo aquele dispositivo de bater a porta, né? Sabia que você precisa falar com esse bebê e com essa criança sobre o que está acontecendo com ela, né? E aqui eu trago um fragmento aí do pensamento da Érica, porque é isso, parece que as pessoas ignoram que os bebês são inteligentes,
que eles têm competência, que eles sabem o que está acontecendo, a maneira deles, eles estão sabendo o que se passa, né? Algo está se passando ali naquele campo, né, sensorial, e a depender da idade da criança, mais que isso, né, porque ele já tem aí uma noção mais bem delimitada, mais desenhada, e que ninguém diz. Ninguém chega para dizer o que está acontecendo, então a criança fica muito condenada a esse silenciamento. Pode passar, Júlia. Bom, e aqui, assim, é isso mesmo, né, que a ideia do álbum, que a gente possa pensar junto com esse profissional. Muitas vezes ele pode ser um apoio egóico, não só a criança, mas o adulto que está cuidando dessa criança, que pode ser um profissional da instituição de acolhimento, que são profissionais que ficam muito afetados quando recebem um bebê. Ficam muito mobilizados, e às vezes essa mobilização desse profissional, ela às vezes atrapalha muita coisa, né? Então, o cuidado com a instituição também de acolhimento passa por aí também, porque ela recebe o bebê, mas é um recebimento que está muito povoado de julgamentos em relação a essa mãe, esse cuidador primário que esse bebê deixou para trás. Então, nesse momento, é a forma da gente também, de certa forma, amparar esse cuidador que também fica numa situação de desamparo, né? O Winnicott diz que quando a gente está frente a um bebê, a gente faz aí uma evocação também, uma experiência de desamparo que a gente passou, e a depender da pessoa, né, que está revivendo essa situação, que pode reviver essa situação de desamparo, isso pode ser muito danoso no momento em que esse bebê chega à instituição de acolhimento. Então, aqui um fragmento do pensamento da Elza Dias, que é uma grande estudiosa aqui no Brasil, do Winnicott, né, trazendo essa ideia, reforçando essa ideia do espaço e do tempo, né, nos chamando a atenção para essa memória de si. Então, quando esse bebê fica nesse silenciamento, vai ser difícil ele encontrar objetos no mundo onde ninguém apresenta esses objetos para ele, esses objetos ficaram perdidos, e ele fica ali à espera que alguém venha com uma palavra que possa segurá-lo de alguma forma. Pode passar, Júlia. Bom, e aqui como fazer o desafio do álbum, a ideia é que, assim, quando o bebê está, leva o álbum para casa com ele, o profissional da assistência que está acompanhando a família no território, porque a família não vai saber falar sobre essa situação, ela precisa de alguém que ajude a falar. E a gente viu isso numa experiência na Baixada Fluminense, no município de Nova Iguaçu. Então, a avó da criança ficou muito assustada, né? Então, a assistente social, é claro que eu estou aqui junto com outro coletivo acompanhando, né? Para conseguir falar com essa voz sobre o álbum, sobre o bebê, porque assim, envolve também a segurança dessas famílias, percebe? Falar de prisão, de encarceramento. Então, são muitas... É um terreno muito arenoso que a gente tem que ir pisando com muito cuidado. Então, precisa do apoio desse adulto cuidador que ficou responsável por essa criança, entender qual é a proposta e de que forma ele pode falar com naturalidade com a criança, vencendo o tabu, vencendo a vergonha, né? Porque é uma vergonha, ninguém quer ser preso, ninguém quer estar nessa condição. Mas, por outro lado, trazendo o que há de positivo na experiência desse bebê com essa mãe, que não é porque ela foi presa que ela deixou de ser menos mãe. E agora a gente está conseguindo, dentro do Tribunal de Justiça, nessa caminhada, a chamada guarda compartilhada de forma diferente que acontece nas varas de família, que a mulher que está presa não perder a guarda dos filhos, ela mantém dividindo a guarda entre ela e a mãe, por exemplo. Então, consta o nome das duas, ou se é ela e uma madrinha ou uma vizinha, e agora a gente já está fazendo uma caminhada de ter 3 pessoas responsáveis pelo bebê juridicamente. Então, se uma não pode levar para visitação, a outra leva, porque a gente encontrou, numa atividade que eu fiz no final de junho, uma mãe que não viu a menina há 6 anos. Ela deixou essa criança com 3 anos de idade, ela está há 6 anos presa, estava revendo a filha. E eu acompanhei o encontro. E são situações que você, assim, o chão te falta um pouco, assim, como assim? Né? O que acontece nessas políticas que não conversam, não dialogam, e a gente permite que isso aconteça? Então,
essas atividades dentro do projeto é para que a gente possa evitar esse tipo de experiência para essa criança, né? E, evidentemente, que a mãe abraçava a menina e ela, claro, né, a avó ali muito atenciosa, a menina abraçava, mas parecia que aquele corpinho não tinha tônus vital, assim, né, de você ver alguém estar morrendo de saudade. Essa menina estava num silêncio abissal durante 6 anos. Né? Então, assim, a ideia que a gente vem fazendo com cada criança que sai ao longo desses 4 anos que o projeto conseguiu engrenar é que a gente evite essa situação. Essa menina, claro, essa mãe fugiu, né? Isso é uma coisa muito mais antiga, não foi possível. Então, essa é a ideia. Pode passar a Júlia aqui falando rapidamente sobre a experiência da maternidade na rua. A gente mantém já há 9 anos esse coletivo que se encontra todos os meses com os profissionais da maternidade, e para isso a gente conta também com o Ministério Público, Defensoria Pública e Judiciário, conversando com os psicólogos e assistentes sociais das maternidades públicas aqui do Rio de Janeiro, na tentativa de evitar reduzir danos. Né? Pode passar, Júlia. Porque são situações... Essa mulher foi uma mulher que foi acompanhada pelo consultório na rua. Aqui é uma outra estratégia de mobilização com o Fórum das Maternidades, a gente chama Fórum das Maternidades, mas é Fórum Maternidades no plural, porque aí pensando as várias experiências da maternidade, o uso de drogas, porque são mulheres, sim, que fazem uso abusivo de drogas, e convivência familiar, porque muitas são alijadas da convivência com os filhos e não quer dizer que elas não sejam boas mães. Então, é como a gente conjuga isso, ou se vai tirar essa criança, esse bebê, que isso possa ser feito numa, digamos assim, numa caminhada protetiva a esse bebê, que ele saiba o que está acontecendo, que esse bebê seja preparado para essa separação, que muitas vezes essas mulheres declinam da maternidade, elas declinam desse exercício por milhões de questões, entre elas a problemática social, que é muito séria, mas quando o bebê vem para a instituição de acolhimento, uma equipe do judiciário já está mais atenta, antes de colocar na adoção, fazer esse acompanhamento desse bebê, junto com a instituição de acolhimento, preparando esse bebê para ele ir para uma adoção. Porque a gente não tem no Brasil esse tipo de trabalho, é muito difícil. Então, é penoso, né? Porque envolve muitos profissionais que precisam entender a proposta e se mobilizar. Então, aqui a gente tem uma grande... É um trabalho mais delicado, porque não é que no encarceramento é muito delicado, mas tem, de certa forma, um contorno. A gente consegue localizar mais facilmente as famílias e acompanhar, de certa forma, mais facilmente esse bebê na rua. A estratégia ela tem que ser muito mais pensada, com muito mais gente pensando na estratégia. Pode passar, Júlia. Esse fórum, em 2000... Aqui são reuniões do fórum, essa reunião que não tem essa televisão vermelha, a televisão vermelha é na sala do Ministério Público, esse lado aqui é na maternidade Leila Diniz, que é uma maternidade que fica próxima à Cidade de Deus, uma comunidade muito violenta aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente está aqui com a médica, que era diretora, a pediatra, assistentes sociais, psicólogos, muita gente nessa sala, falando desse bebê nessa condição e dessa mulher. Porque o que se faz? Você toma o bebê para si e joga a mãe fora, né? Então, a ideia é como é que a gente junta essa díade ou pensa essa díade por um outro viés que não seja esse tão violento. Pode passar, Júlia, já a gente... Então, a gente conseguiu no fórum, no governo do Eduardo Paes, não esse, um outro, o projeto Elos, isso é uma das mães da casa. E aí, quando o Crivella assumiu, ele fechou essa casa. E a gente, porque assim, como são muitos profissionais no fórum das maternidades, como a gente chama, a gente conseguiu furar o cerco e mais para o final ele abriu a Casa das Margaridas. O Eduardo Paes entrou agora, né, recente, na Prefeitura do Rio, e transformou em Lares Cariocas. Então, a gente está vivendo aí uma transição desse projeto com essas mulheres e essas mães. Então, nesse momento, a gente está tentando, como a gente fala muito no Brasil, pegar o boi com a unha, né, para que a casa, de fato, seja mantida e possa acolher o máximo de, assim, o maior número possível de mulheres. Algumas não querem, verdadeiramente, né? Não quero.
Ok, não quer, ela vai entregar o bebê, pode passar, Júlia, a gente vai fazer uma adoção segura desse bebê, mas preocupada, eu já falei, pode passar, porque aqui envolve um trabalho na rua com a clínica da família e com os consultórios na rua. Então, os profissionais que estão nos territórios, eles que acompanham essas mulheres, e nas reuniões mensais eles vêm trazendo para a gente feedback da situação, e por ali a gente vai conseguindo mapear, e são eles que trazem para a gente onde está a família daquela mulher. Bom, pode passar, isso aí eu já falei, né? Pode passar, Júlia. Eu só quero pegar 2 artigos do Marco Legal da Primeira Infância, que é o artigo 10, que vem falar sobre a formação dos profissionais da rede. É uma cobrança que a lei está fazendo, de formar os profissionais que trabalham nessa rede, em qualquer contexto, né? Porque as formações costumam ser muito precárias, os salários muito baixos, e etc. e tal. Então, por esse viés do marco legal, a gente está fazendo convênios, né? E aí o tribunal tem um espaço, que é uma escola de administração judiciária, que ali a gente pode fazer convênios com a prefeitura, muito embora a prefeitura também tem seus programas e vai fazendo. Eu estou dizendo assim, como é que a gente, pensando a questão do bebê, em um trabalho que a gente possa pensar mais na prevenção do que, digamos assim, pensar no risco, como é que a gente pode também, pela lei, conjugar essas ações entre o que o Ministério Público faz na área da formação, o que o Judiciário faz, o que a Defensoria faz, o que a Prefeitura faz, as secretarias de assistência, de saúde, de educação. Então, a gente vem aí, o Marco Legal traz isso para a gente, né, de pautar na lei, precisa de formação para fazer o trabalho. Então, isso é muito importante. Pode passar, Júlia. E aqui vem a entrega legal, no caso dessas mães em situação de rua, porque o Marco Legal também está dizendo que é para cuidar dessa situação, para evitar a venda de crianças, abandonos em latas de lixo, enfim. Aí sim, de fato, vem um risco muito grande à integridade física desse bebê. Então, os tribunais do país, de certa forma, estão mais atentos a isso, vem trabalhando com campanhas das chamadas entrega legal, como a gente chama, e, de certa forma, aqui no Rio, a gente vem conseguindo avançar um pouquinho com essa campanha, porque aqui há uma equipe específica, que era da vara a qual pertencia, e a gente vem discutindo muito isso, vem conseguindo fazer um trabalho de preparação desse bebê para adoção além da campanha. Eu acho que eu já terminei. Pode passar, Júlia. Pronto. E só aqui terminando com o Winnicott, que, de certa forma, me segue aí durante muitos anos, nessa estrada, que quando a gente pensa no cuidado, não é que esse cuidado materno vai evitar sintomas, mas o que a gente está pretendendo é trazer condições melhores a essas crianças para que elas tenham recursos, né, de elaboração dessa experiência que é difícil. Pode tirar, Júlia. E tem uma frase que eu gosto muito da psicomotricista argentina, Mirta Schockler, que é muito responsável pela Rede Pickler Nuestra América, por esse trabalho aqui na Nuestra América, que trouxe, de certa forma, aqui para as Américas o pensamento da Annie Pickler e tal, e que ela, baseado aí para ela, nos estudos dela, ela tem uma frase que eu acho muito interessante, assim, quando uma criança chega ao mundo, que mundo chega essa criança? Então, a gente pensar, quando esse bebê está chegando ao mundo, que mundo está chegando esse bebê, se essa mãe está num contexto de rua ou se essa mãe está num sistema carcerário? E quais são as estratégias que a gente pode montar para que a gente consiga segurar o bebê, né? O Winnicott fala do segurar o bebê, né? No sentido de não deixar cair. E nesse âmbito dessas, quer dizer, eu saí da minha atividade específica de atender as famílias nas varas de infância, em processo de adoção, violências e etc. E estou nesse âmbito da administração responsável por esse trabalho de sustentar a articulação dentro do âmbito judiciário, numa política judiciária, nesse diálogo com o executivo, né, fazendo esses intercessores aí, fazendo essas pessoas conversarem sobre o bebê e a criança pequena. Gente, é isso. Então, assim, vocês percebem que foge completamente esse desenho mais da clínica tradicional, mas, de certa forma, foi uma estratégia de como pensar o bebê nesses espaços endurecidos, que ninguém está pensando sobre ele, apesar de legislar sobre, né, mas não pensa sobre. É isso.
Bom, muito, muito obrigada, Eliana. Enfim, uma temática extremamente complexa, né, como vocês podem ver, mas que acho também extremamente necessária que a gente possa trazer aqui para a Lacose. Então, muito, E muito com uma obrigada. delicadeza ímpar, né, Júlia? Acho que tem essa Exatamente. característica da Eliana, né? Como viver isso no dia a dia com essa leveza que você passa para a gente, né, Eliana? É admirável, porque o dia a dia não é fácil. Tem um tanto de apaixonamento, a gente acaba se apaixonando pelo que a gente vai fazendo, né? E vai produzindo essa leveza, enfim.